Você tem murmurado ou você tem agradecido por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Quando a gente acorda, desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, nós vamos demonstrando, né, ao longo do nosso dia, se nós somos uma pessoa que tem gratidão por tudo que já tem, ou se é uma pessoa que demonstra, como que é a palavra? Demonstra que não é grata, né? Ela demonstra ingratidão, essa é a palavra, ingratidão. E murmura o dia todo relacionado a tudo, a todos e a si mesmo, até muitas das vezes. E por que que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? Porque é justamente isso. O Senhor, Ele nos deu o mesmo poder na nossa palavra, no mesmo poder que Ele tem, Ele também nos deu o poder de dar vida ou morte às coisas, né? Isso também está lá na palavra dele, que a nossa boca ela tem poder para dar vida ou morte. E cabe a nós, obviamente, saber se nós estamos dando vida ou morte para as nossas vidas. Vamos lá, quantas vezes você passa por situações que você disse que ia acontecer coisas ruins, aleatórias, enfim, e realmente aconteceu? Ou coisas que estavam ali na sua cabeça e você pensando assim, poxa, mas eu não quero que isso aconteça. E aí acontecia mesmo assim, né? Porque você acabou atraindo aquele mal para sua vida, assim como Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro, né? Ele não tinha nenhum pecado ali contra Deus, ele inclusive ele fazia sacrifícios, né? Pela vida dos seus filhos, caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus, e algo foi encontrado contra Jó. Ele temia a perca, ele temia algumas coisas ali, né, dentro do seu coração, que ele não falava para ninguém, só quem sabia era o Senhor. E tem um capítulo, né, da história de Jó, que fala, ele diz, né, que ele fala assim, o mal, o que eu mais temia, né, o que eu mais temia me aconteceu. Então, isso é para a gente aprender que nós temos o poder de dar vida ou morte para nossas vidas. E aquele povo também, né? Eu gostaria de dar o exemplo daquele povo que estava ali no deserto. Aquele povo é o exemplo de como nós não devemos ser. Nós não podemos ser ingratos, mesmo eles passando por todos aqueles milagres, andando, o mar se abriu, né? Eles passaram em terra seca, conseguiram sair daquela terra, né, de escravidão. Como a noite no deserto é muito frio, o Senhor colocava uma coluna de fogo e durante o dia, como era muito quente o sol, o Senhor colocava uma nuvem sobre eles para cobrir eles do sol, dava comida. E o Senhor fez de tudo por esse povo, estava levando eles para uma terra que manava, né, leite e mel, como nós conhecemos a palavra, mas aquele povo tinha um coração desobediente. Infelizmente, eles tinham um coração ingrato. Nada do que o Senhor fazia para eles estava bom. Não estava bom a coluna de fogo, não estava bom a nuvem sobre eles, não estava bom a comida que o Senhor provia para eles todos os dias, não estava bom o lugar onde eles iam, né? Porque tinha gigantes. Não estava bom nada, nada estava bom. Inclusive, nem Deus para eles estava bom o suficiente, porque eles fizeram, né, um bezerro de ouro para poder adorar, enquanto Moisés não chegava. Então, assim,
Ai, são tantas coisas, né, que eu poderia usar aqui de exemplo para trazer para vocês, lembrando que todas as vezes que eu falo com vocês aqui, o Senhor ele inicia primeiro no meu coração, mas aqui também em Deuteronômio, né, tem uma passagem que chama muito a minha atenção, que é Deuteronômio 11. E logo no na primeira parte aqui está falando assim: exortação ao amor e à obediência, né? Ame ao Senhor ao seu Deus e obedeçam sempre os seus preceitos e os seus decretos e as suas ordenanças e os seus mandamentos. Lembre-se de que hoje não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram sinais, enfim. E aqui ele fala de tudo, de algumas coisas ali que ele fez no Egito, né? Com essas pessoas. E aí, aqui no versículo 8, ele fala assim: obedeçam, portanto, toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura, a terra da qual vocês vão tomar posse, não como a terra do Egito, de onde vieram, onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos, que hoje eu dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês colham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ou seja, essa terra aqui, o Senhor está falando que é Ele que cuida. Que lá no Egito, quem tinha que cuidar daquela terra eram eles. Eles plantavam, eles irrigavam, eles que tinham que cuidar para que, né, para que tivesse o mantimento. E essa terra aqui não. Essa terra, quem cuidava era o Senhor. Essa terra é uma terra que o Senhor irrigava do céu. Ele mandava a chuva do céu para irrigar. Ou seja, eles não iam ter que se preocupar com nada. E eles iam colher e viver o melhor daquela terra. E o Senhor cuidava. Mas naquela terra tinha gigantes, né? Mas o maná não estava bom. Nada estava bom. E aquele povo, ele perdeu a oportunidade de viver o melhor do Senhor para a vida deles, entrando naquela terra, porque eles eram ingratos, porque eles murmuravam. E agora, quem é pai e mãe vai me entender. Quando os nossos filhos, quando a gente fala alguma coisa, né, para os nossos filhos, ai, filho, pega ali para mim, né, faz esse favor. E o nosso filho vai reclamando, né, vai assim, sabe? Ah, eu não quero fazer isso. Estava gravando, acabou aqui a minha memória, então talvez não esteja no mesmo ângulo, mas gostaria de terminar aqui a conversa com vocês. E, enfim, eu estava falando dos filhos que são ingratos, quando a gente muitas vezes se mata, né, assim, não no sentido literal, mas de realmente se esforçar, né, de querer ali dar o melhor, e você vê que o seu filho ele não liga, né, ou ele é aquele filho assim, ah, já ganhei o presente, agora eu não tenho mais interesse, agora eu quero outra coisa.
ou você busca fazer o melhor, mas o melhor que você faz para ele ainda não é o suficiente. Essas coisas realmente deixam o pai assim furioso, sabe? Triste. Então eu imagino o coração de Deus olhando para todo aquele povo, todos os sonhos e projetos que ele tinha para aquele povo e vendo que aquele povo não queria os sonhos que ele tinha para eles. Aquele povo o tempo todo reclamando, era melhor que nós estivéssemos lá no Egito, lá pelo menos tinha carne. Enfim, gente, tantas coisas. Então que eu e você venhamos aprender a, a ser gratos a Deus pelo nosso dia, pela nossa noite, por ter uma cama para dormir, por ter o alimento na nossa mesa, por ter condições de pagar um aluguel, por ter uma casa própria, por ter um carro ou até mesmo por andar a pé. Ser grato é você ser grato por tudo aquilo que você tem hoje. Quando a gente faz isso, a gente começa a agradar o coração de Deus e realmente começa a viver o sobrenatural. E uma coisa que eu aprendi, que a palavra de Deus ensina, é que a gente também precisa agradecer por aquilo que nós não temos, como se a gente já tivesse. Você sabia disso? Por exemplo, você quer mudar de emprego e você não tem um emprego ainda, você nem mandou o currículo. Você começa a agradecer a Deus. Fala, Senhor, muito obrigada por essa porta que o Senhor me abriu. Obrigada por essa oportunidade que chegou até mim. Obrigada, Senhor, porque agora nessa nova porta eu vou ganhar X valor. Nessa nova porta eu vou ter o cargo tal. E você começa a agradecer, como se já fosse verdade, porque ali você está criando uma nova realidade para você. Você está falando, Senhor, é isso aqui que eu quero. E mais do que isso, obviamente, é a gente querer viver os sonhos de Deus, mas quando nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez e passamos a obedecer, né? Obedecer a palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, o Senhor, Ele faz isso aqui, que também está aqui em Deuteronômio 11, 26. Fala assim, prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus, se afastando do caminho que hoje eu ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra a qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte e a maldição no monte, né? Fala aqui o nome. Como sabem, esses montes estão do outro lado, mas enfim. Ele coloca, né, diante daquele povo a bênção e a maldição. E ele fala, olha, se vocês forem pelo caminho que eu tenho para vocês, vocês vão ser abençoados. Agora, se vocês escolherem adorar outros deuses e continuar desobedecendo, vocês vão ter maldição sobre a vida de vocês. E o Senhor, quando Ele nos dá o livre-arbítrio, né, que nós temos o livre-arbítrio, Ele está fazendo justamente isso. Ele está colocando diante da gente a bênção e a maldição. Ele está mostrando o caminho que nós vamos, que vai nos dar o fim que desejamos, né, como diz na palavra dele. Ele já sabe que aquele fim é o melhor para nós e ele também está colocando um outro fim, que é a gente ir pelas nossas escolhas e viver dia após dia dentro dos nossos conhecimentos e do nosso achismo. Então, até mesmo esses vídeos que eu estou aqui fazendo com vocês é justamente obedecendo uma ordem que o Senhor me deu. Porque eu quero viver o melhor dele para minha vida e eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. Então, é isso, gente. Essa é a mensagem. Eu espero muito que o Senhor tenha falado com você hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir esses ensinamentos, né? Eu não sou ninguém
Eu não sou ninguém, eu estou aqui puramente em obediência ao Senhor. E quem tem me dado essas palavras, quem tem falado, né, através de mim, é o Espírito Santo de Deus, eu não sou nada. Mas se você quer que essa mensagem de Deus chegue para alguém, manda para essa pessoa o link, para que ela também seja abençoada com essa palavra. E se inscreva aqui no canal, não deixe de deixar o seu joinha, né, o seu curtir, porque aí o YouTube entrega esse conteúdo para quem precisa receber. E os vídeos, provavelmente, gente, serão todos nesse formato, sem muita edição, mas de coração. Eu estou aqui disponível para fazer a vontade do Senhor. Hoje, quase meia-noite, esse vídeo saiu para cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.